Vamos resolver mais uma prova da banca Sesgran Rio. Temos aqui um texto, vamos fazer a leitura e comentário das questões. Vamos ao texto. Mobilidade e acessibilidade desafiam cidades. A população do mundo chegou em 2011 à marca oficial de 7 bilhões de pessoas. Desse total, parte cada vez maior vive nas cidades. Em 2010, esse contingente superou os 50% dos habitantes do planeta e até 2050 prevê-se que mais de 2/3 da população mundial será urbana. No Brasil, a população urbana já representa 84,4% do total, de acordo com o censo 2010. É preciso então que questões de mobilidade e acessibilidade urbana passem a ser discutidas. No passado, a noção de mobilidade era estreitamente ligada ao automóvel. Hoje, como resultado, os moradores da grande maioria das cidades brasileiras lidam diariamente com congestionamentos insuportáveis, que causam enormes perdas, e isso sem falar no alto índice de mortes em vias urbanas no país. Depreendemos daí que a dependência do automóvel como meio de transporte é um fator que impede a mobilidade urbana. É importante investir em infraestrutura pedestre, cicloviária e em sistemas mais eficazes e adequados de ônibus. Ao mesmo tempo, podemos desenvolver cidades mais acessíveis, onde a maior parte dos serviços esteja próxima às moradias e haja opções de transporte não motorizado para nos locomovermos. E aqui ele traz um glossário, né? O que se entende por mobilidade urbana, facilidade de locomoção entre as diferentes zonas de uma cidade, e o que se entende por acessibilidade urbana, a garantia de condições às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida para a utilização com segurança e autonomia dos espaços públicos. Vejamos a questão de número 1. No segundo parágrafo, o texto defende a necessidade de discutir questões relativas à mobilidade urbana. Antes disso, o texto refere-se à ampliação. Vamos ver aqui então. Ele está discutindo, as estratégias ou questões relativas à mobilidade urbana. Mas antes de fazer isso, ele fala o quê? Ele fala sobre a população mundial, a ampliação da população urbana, certo? E essa ampliação ligada ao automóvel aqui. Então, letra A, a ampliação da população urbana mundial. Bem, ele fala sobre isso, vamos deixar de sobreaviso e tentar eliminar as outras. Diminuição da distância entre a casa e trabalho? Não, em alguns casos até aumentou, por isso a necessidade de mobilidade. Imobilidade urbana causada pelo automóvel? Veja, não é a imobilidade. A mobilidade que o automóvel trouxe consigo um resultado, que é o congestionamento. Apesar de o congestionamento ser um óbice para a mobilidade, ele não causa imobilidade, certo? O texto não fala isso. Importância do investimento em infraestrutura? Dentro do início do texto ele não fala sobre isso. Ele está querendo saber, antes disso, paralisação do trânsito das grandes cidades. Ele só vem a falar sobre isso depois, quando ele começa a discutir as questões relativas à mobilidade. Então, resposta para a questão de número 1 é letra A. Número 2. O quarto parágrafo do texto aborda o quê? Vem comigo. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, ele fala sobre os investimentos que são necessários aqui. Vamos lá. Frequência dos congestionamentos. Errado. Proposta de melhoria da mobilidade. É justamente o que ele apresenta ali. Aumento da população mundial está no primeiro parágrafo. Índice de morte nas vias urbanas está no terceiro. Os problemas de mobilidade urbana, segundo e terceiro parágrafos. Então a resposta é a letra B. 3. O grupo em que as duas palavras estão grafadas de acordo com a norma padrão da língua portuguesa é, então aqui uma questão de ortografia. Beleza está escrito corretamente, mas querosene não, porque querosene é com S.
Burguesia é com S, porque vem de burguês, certo? Esquisito está escrito corretamente com S. Cortesia está escrito corretamente. Pesquisa não está escrito corretamente. Pesquisa é com a letra S. O S entre duas vogais tem o som de Z. Improviso e análise. Análise está escrita corretamente, mas improviso não. Pense que aqui eu tenho I, O, duas vogais, aqui eu tenho que ter um S. Represa, corretinho, ó, S entre duas vogais. E paralisia, novamente S entre duas vogais. Então a única ortograficamente correta, letra E. Emprego de S e Z, questãozinha de ortografia muito tranquila. Depois, no trecho, é um fator que impede a mobilidade urbana. O verbo que expressa sentido contrário ao da palavra destacada, o que é sentido contrário? É o antônimo, né? É o antônimo. E qual é o antônimo de impedir? É fechar? Não. É prender? Não. É facilitar? Sim. Impedir seria algo como dificultar, impossibilitar. Facilitar é o antônimo. Impedir é um sinônimo de atrapalhar e de interromper. Então, resposta para essa, número 4, é a letra C. A banca Sesgran-Rio de vez em quando tem disso. Apresenta uma questão de antonímia, né? Significação das palavras. Essas costumam ser questões bem mais simples. A palavra destacada está grafada de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa em... Bem, eu já sei o que é que a banca está cobrando aqui por causa dos elementos destacados. Eu vou te dar uma ajuda. Ela quer que você saiba a diferença entre a e a, certo? São elementos distintos. Esse a que nós temos aqui indica tempo que já passou, certo? E é tempo, coloca assim, tempo passado, do verbo haver. Ou ele pode indicar existência, né? Existir, pode significar existir. Este a aqui pode ser um artigo ou pode ser uma preposição. Se ele indicar uma preposição, pode indicar o tempo que virá. Então, tempo futuro. Por exemplo, ele sairá daqui a 10 minutos. É esse a que você usa. E esse a com acento grave indicativo de crase apresenta para nós um a número 1, que é uma preposição, certo? Somado a um a número 2, que é um artigo. E nós sempre vamos entender que este a com preposição é equivalente à forma não marcada de gênero, que é o ao. Beleza? É só fazer essa troca. Vamos agora resolver a questão. As cidades mais populosas têm estimulado há alguns anos, eu sei que é anos porque aqui essa letrinha apareceu omitida, novos hábitos de vida para melhorar a mobilidade. Percebe que esse há alguns anos dá a ideia de tempo que já passou? Então este A com H está correto. É a letra A. Mas como você tem certeza, Pablo? Olha a letra B. O número de carros verificado há algum tempo é tempo que já passou, então deveria ser o A com H, certo? Olha o que eu falei para você. Daqui a, indicando o futuro, é sem o H, é só o A preposição. Olha só, intensifica-se a cada dia. Esse A que nós temos aqui, ó, nós temos simplesmente uma preposição. Tá? Então não existe o acento grave nem o H aqui. Ó, estão há tempos, está indicando o tempo que já passou? É com o H e o acento. Perfeito? Questão fácil de resolver essa aqui. 6. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o acento grave indicativo de crase é obrigatório na palavra destacada em... Vejamos. A falta de transporte coletivo traz problemas às pessoas que vivem na periferia. Ele é obrigatório na palavra destacada. Então, traz problemas para as pessoas. Eu já tenho para aqui.
Então, como eu não estou usando a preposição a, eu não coloco acento grave. Letra A não é a resposta. Por que não é a letra B? Porque sofrer é um verbo. E diante de verbo, você não coloca acento grave indicativo de crase. Diante de ação, crase é marcação. O automóvel acabou por se confirmar como a forma de transporte dominante. Não existe preposição aqui. Troca a palavra forma por uma palavra masculina, tá? Pela palavra boi. Vai ficar como o boi, porque isso aqui não é uma preposição, isso é um artigo. Quando você trocar a por o, crase se lascou, não vai receber o acento. Os espaços centrais passam a ser ocupados. Novamente, ó, verbo, diante de ação, crase a marcação. Letra E. Os governos devem buscar soluções adequadas às necessidades das pessoas. Então, aquilo que é adequado a. Então, o A número 1 tem a preposição aqui, bonitinho, que vai se somar com o artigo que está aqui e receber obrigatoriamente o acento grave indicativo de crase. Portanto, a resposta é letra E. Beleza? Muito bem. Questão de número 7. No trecho, é preciso, então, que questões de mobilidade e acessibilidade passem a ser discutidas. A palavra destacada pode ser substituída sem prejuízo do sentido por... Então vamos lá. A palavra então foi empregada aqui como uma conjunção coordenativa conclusiva, certo? Então essa é uma questão sobre conjunções. Eu preciso olhar as demais que estão ali e responder de acordo com isso. Então vamos lá. Embora é uma conjunção concessiva. Para que é final. Por que pode ser explicativa, final ou causal, mas não pode ser conclusiva. Se bem que é uma concessiva. Então, a resposta é portanto, porque portanto é uma conjunção coordenativa de natureza conclusiva. Muito bem. Questão de número 8. A vírgula está empregada de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em... Então vamos lá. Quando o assunto for sobre vírgula, já digo para você, olho aberto para a vírgula entre sujeito e verbo, que é um erro, não pode acontecer, tá? Então vamos lá. A acessibilidade é a possibilidade que as pessoas têm... Peraí. Quem é que tem? As pessoas, não é mesmo? Então, as pessoas... Sujeito. E aqui você tem uma vírgula entre sujeito e verbo. Letra A, errada. Letra B. A mobilidade urbana tem forte impacto... Peraí. Esse é o verbo. Quem tem alguma coisa. Esse é um verbo transitivo direto. O que é que a mobilidade urbana tem? Forte impacto. Isso aqui, minha galera, é o que a gente chama de objeto direto. E, na ordem direta de uma frase, ou seja, sujeito, verbo e objeto, não pode ser colocada uma vírgula entre o verbo e o complemento, entre o verbo e o objeto. Por isso, está errada a letra B. As políticas públicas devem priorizar. Para aí, quem é que deve priorizar? As políticas públicas. Então, sujeito e verbo. E olha uma vírgula aqui. Questão errada. Letra D. Como alertam os pesquisadores, vírgula, é preciso discutir estratégias de mobilidade urbana. Agora, olha como essa aqui é diferente. A expressão como alertam os pesquisadores indica uma conformidade, certo? Ela começa com a palavra como, tem um verbo aqui, o nome disso é oração subordinada, adverbial conformativa. E ela está deslocada do fim para o início da sentença. Esta vírgula é obrigatória para demarcar esse deslocamento, certo? Se você tiver dúvidas a respeito disso, você precisa assistir a minha aula sobre pontuação, mais especificamente sobre vírgula, porque eu explico essas questões lá. Nos últimos anos, aumentou, vírgula, a insatisfação das pessoas. Vamos lá, pergunto para você, o que foi que aumentou? A insatisfação das pessoas? Aqui só está invertido, sujeito e verbo, mas existe uma vírgula entre sujeito e verbo, e isso é errado. Resposta, letra D.
No trecho, depreendemos daí que a dependência do automóvel como meio de transporte é um fato que impede. A palavra em destaque pode ser substituída sem prejuízo do sentido por depreender. Depreender é um sinônimo de inferir, que é um sinônimo de concluir, tirar uma conclusão. Então, é aprender? Não. É concluir? Sim. Não é destacar, não é discutir, não é prever. Uma questão de sinonímia. Já tivemos uma questão de antonímia, essa de sinonímia. E a questão de número 10 agora. A concordância da palavra destacada atende às exigências da norma padrão em língua portuguesa em: a poluição e as dificuldades de circulação devem ser evitados. Opa, peraí. Evitados? Mas espera lá. É a poluição e as dificuldades de circulação devem ser evitadas. Então, letra A está errada. As moradias e a localização deveriam ser mais próximos. Para aí. As moradias, a localização deveriam ser mais próximas. Ajustando aí, né, cara? Os problemas e as soluções relativas à mobilidade urbana precisam ser discutidos. Agora, o que aconteceu? Os problemas e as soluções precisam ser discutidos. Por que isso aconteceu? Porque quando você tiver os e as, ou seja, o e a, quando você tiver uma frase com o gênero marcado, ou seja, o feminino, e o gênero não marcado, ou seja, o masculino, você deixa a frase neutra. E como é que você deixa a frase neutra? Usando a forma não marcada, que é o masculino. Portanto, resposta letra B. Letra C. Os espaços para pedestres e as ciclovias precisam ser compartilhadas. Compartilhadas está concordando só com ciclovias. Tem que concordar com espaços também. Então deveria ser compartilhados, porque o O é vogal temática, não é desinência de gênero. Ele não marca gênero. Masculino é neutro, tem que deixar no neutro. E os transportes coletivos e as condições de acessibilidade ainda são precárias. As condições, beleza, mas os transportes, forma masculina, portanto, neutra. Então, eu tenho que deixar tudo no neutro. São precários. Beleza? Matamos essa questãozinha aqui. E agora você pode fazer o seguinte. Já curtiu o vídeo? Deixa um like, faça inscrição aqui no canal. E se você quiser saber mais e quiser estudar comigo com o meu curso de questões para a banca CES Granrio, é só clicar aqui no site para fazer a sua inscrição. Aquele abraço. Força, guerreiro!